A vacinação para a faixa etária de 45 anos mais já iniciou em Porto Velho. Nós vamos conversar com a gerente de imunização Elisete Gomes. Vamos falar um pouquinho sobre como é que vai ser os próximos passos, para quem vai receber a vacinação, todos os esclarecimentos necessários ainda para quem tem dúvida. Elisete, seja muito bem-vinda. Iniciou então essa fase do 45 mais. Quais são os próximos passos? Ainda vai ter mais dias aí para alcançar o número de vacinados nessa faixa etária? Olá, bom dia a todos. Então, esse grupo é um grupo bastante grande, bastante expressivo, mais de 30 mil pessoas. Então, possivelmente, a gente vai fazer mais ainda sexta-feira e, se for preciso, mais um dia ainda ou dois. Depende do agendamento, depende do cadastro das pessoas para que a gente possa ter uma estimativa de pessoas para vacinar. Hoje nós temos aproximadamente 10 mil inscritos, mas a gente sabe que falta muito mais. Então a gente só vai conseguir avançar de grupo após terminando os 45. Lembrando que a gente continua atendendo 45 mais, ou seja, pelas pessoas acima de 50 anos que agendou, que passou o seu agendamento, ou que não conseguiu o agendamento, ele pode estar indo lá. O que nós estamos cobrando agendamento nesse momento é os de 45 anos. Elisete, você falou em relação ao cadastro. Digamos que a pessoa fez o cadastro, mas ela ainda não recebeu a confirmação e há um encerramento dessa faixa etária. Tem algum procedimento que ela pode seguir ou isso pode não acontecer? Se por acaso for o último dia de chamado e você não recebeu, aí sim você pode ir. Mas enquanto isso, não. Aguarde o seu agendamento porque o grupo é extensivo. Então, é muito importante que você faça o cadastro e fique acompanhando o agendamento. Se porventura amanhã a gente anunciar que será o último dia de 45 e você tiver cadastro pronto e não foi chamado, aí sim você pode comparecer a um dos nossos postos de vacinação. Uma outra questão que nós recebemos lá na TV é que se a pessoa perdeu o documento, porque tem que apresentar um documento de identificação, qual é o procedimento que ela deve fazer nesse caso? Ela deve levar a ocorrência registrada com a perda do documento, com o roubo, mas ela tem que justificar, ela tem que comprovar que é ela. Uma cópia, alguma coisa ela deve ter. Sem documento nenhum, é difícil de atender. É quase impossível, porque todos os dados precisam ir para o sistema. Você falou também que são quase 30 mil pessoas nessa faixa etária de 45 anos e ainda muita gente ainda não fez o cadastro. Como é que aquela pessoa, o que você pode dizer para essas pessoas que ainda não fizeram esse cadastro e que acaba atrasando, na verdade, um pouco aí o avanço da vacinação aqui em Porto Velho? Na verdade, a gente não vai esperar. A gente está convocando nesses 2 dias que tem 45 e mais que faça o seu cadastro. No aplicativo SASE, lá no shopping tem um stand só para dar orientação do aplicativo, ensinar como fazer. Na Uniron tem gente ensinando como fazer esse aplicativo, na São Lucas também. No site da prefeitura tem até vídeo explicativo, nos nossos posts do Instagram, tudo tem vídeo explicativo como baixar. Uma pessoa só da família pode fazer o cadastro da família inteira. É importante só acompanhar o agendamento. A gente precisa que faça esse cadastro para que a gente possa ter um banco de dados fiel, para que a gente possa saber quantas pessoas ainda faltam vacinar nesse grupo. Se até sexta-feira a gente der um prazo para esse grupo de 45 e mais fazer o cadastro, se eles não fizerem ou não tiver mais ninguém nessa faixa etária para chamar, a gente já consegue avançar para uma outra faixa etária. Bom, em relação à vacinação para os grupos de comorbidade, ainda continua a vacinação? Comorbidade, a gente já fez mais de 100% de comorbidade. A nossa única falha em comorbidade ainda é o deficiente permanente. Esse deficiente permanente que fez o cadastro e que ainda não compareceu pode ir em qualquer um dos postos de vacinação sem esperar o agendamento. Ele pode comparecer, se ele já fez o cadastro antigo e porventura não teve como ir, ele pode aparecer. O deficiente permanente, aquele que exigia a carteira do BPC. Hoje, se você é deficiente permanente, você pode ir a um dos nossos postos de vacinação. Bom, em relação às filas, a gente sabe que muita gente chega antes do horário, mas tem o horário marcado no agendamento. Qual é o procedimento que a pessoa deve fazer para não ficar horas e horas na fila? O ideal é que cada um respeite o seu horário.
tá? Respeite o agendamento. Hoje nós temos 2 pontos, é importante que você vá no ponto que foi solicitado para você, para que a gente consiga coordenar isso. Fila é inevitável, porque as pessoas não obedecem aos seus horários. O importante é cada um ter a sua consciência, usar o distanciamento, o uso da máscara e procurar não fazer confusão. Se está ali todo errado, você chegou no horário errado, não é o seu dia. Então, são essas pessoas que fazem confusão, né? Temos aquelas pessoas que são humildes, que chegam, que falam que não tem celular, não conseguiu agendamento, é de sítio. A gente resolve o problema no local. As pessoas que causam transtorno são exatamente as mais informadas. Para a gente fechar aqui a nossa conversa, Elisete, cada vez que vai diminuindo a faixa etária, o número de pessoas também cresce. A CEMUS, ou a Prefeitura como um todo, tem algum planejamento para estender essa vacinação, que seja pontos em escolas, ampliar esses pontos de vacinação? É o que já fizemos hoje. Como ontem foi um número expressivo, hoje a gente já abriu um segundo ponto. Se chegar mais vacina e a gente precisar fazer um número maior do que estamos fazendo hoje, que a gente tem uma média de 4.000 por cada ponto, se a gente precisar, claro, a gente vai abrir outros pontos, vai abrir outros locais dar mais oportunidade para o usuário. Por enquanto, a gente está com esses pontos porque o número de vacina que nós estamos recebendo é o suficiente para, às vezes, trabalhar em um ponto só ou em 2, como estamos hoje. Obrigada, então, Elisete. Então, para você que nos acompanha, não esqueça, quinta e sexta-feira, com 2 pontos de vacinação, na Uniron, na Avenida Mamoré, e na São Lucas, na Avenida João Goulart. O horário é o mesmo, de 9 às 16 horas, e não esqueça de levar um documento de identificação com foto, o cartão do SUS e um comprovante de residência. Com imagens de Juarez da Silva, Durian Lavareda, para o programa Rondônia Urgente.